Você quer leituras leves para o seu cotidiano, para o seu dia a dia? Se liga que a dica está aqui. Fala, guerreiros! Professor Lego Fontes na área, dessa vez falando de algo diferente, falando sobre leitura. Claro, a leitura e a redação estão absolutamente conectados, são amigos íntimos. Afinal de contas, a regra diz que todo bom leitor é um bom escritor. No entanto, ao invés de falar da parte técnica, da parte de conteúdo, dos critérios de correção, como comumente eu falo aqui no canal, hoje eu vou trazer algo da minha experiência pessoal nesse ano de 2021. Vou trazer aqui para vocês 3 leituras leves que fiz em 2021. Mas antes, é claro, quero convidá-los para curtir, comentar, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa aí, de WhatsApp, de Telegram, de Clubhouse, da zorra toda, para que mais pessoas sejam alcançadas, evidente, e que elas sejam impactadas por esse conteúdo que, claro, falar de leitura é sempre contribuir para a evolução do ser humano. Guerreiros, olha só, eu selecionei 3 livros, 3 leituras que fiz em 2021. Claro que eu costumo fazer leituras bem diversificadas, então para quem ainda não me conhece ou para quem não acompanha o meu Instagram e você que ainda não me segue, é só chegar lá no meu Instagram, @legofontes. Você vai ver algumas indicações, algumas dicas de livro, dicas de filmes, dicas de série, que faz parte do meu universo, além de questões musicais, afinal de contas eu sou um aficionado pela música, né? Tenho muita mídia física, vinil, CD, enfim, e tudo mais. Mas é claro, a leitura ela faz parte do meu cotidiano, até porque eu sou formado no curso de letras, então lá, ainda que eu não gostasse de ler, eu seria obrigado a isso. Mas é claro, eu sempre gostei da leitura, e as leituras que eu comumente faço estão relacionadas à literatura, à filosofia, a biografias de bandas e de artistas que eu gosto. Então, ela vai sendo diversificada também, alguns HQs também, eu gosto de ler um HQ de vez em quando. Mas eu vou indicar aqui 3 leituras bem leves para 2021, principalmente para você que ainda não adquiriu esse hábito de leitura, que assim, galera, contribui muito, 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 não apenas para a sua formação intelectual, para a sua produção de texto, mas fundamentalmente para a reflexão do mundo, né? A leitura tem essa característica, né, de fazer com que você não apenas tenha um vocabulário melhor, que você se expresse melhor, que você escreva melhor, mas que você pense o mundo sob uma outra perspectiva. Eu sempre digo que, por mais que eu indique leituras, é muito importante que você identifique qual é a leitura que você gosta, do que é que você gosta, do que é que realmente você quer ler. Porque, galera, ler algo que outro indicou só porque você acha que aquilo é cult, aquilo é legal, é bacana, eu não acho que seja interessante. O legal é você ter prazer com a leitura e não fazer da leitura um sacrifício. Então eu trouxe 3 leituras bem diferentes. A primeira que eu vou indicar é essa aqui, ó, O Expresso da Meia-Noite. Aliás, esse livro virou filme, que inclusive eu recomendo a todos aí, O Expresso da Meia-Noite, que é baseado na vida do Billy Hayes, né? Esse livro foi escrito em parceria com o William Hoffer e que é basicamente um livro autobiográfico. O Billy Hayes, no ano de 1970, ele foi preso na Turquia com uma quantidade de haxixe, e na Turquia o tráfico de drogas, não sei hoje, mas na época era absolutamente proibido. E ele foi preso com certa quantidade ali, segundo ele, de usuário, mas que ele estava pegando o haxixe, que é puro lá na Turquia, né, que tem uma certa propriedade de qualidade, e levando para os Estados Unidos. Só que ele foi pego e aí, cara, ficou na cadeia turca, e aí passou por maus bocados. Ele relata tudo isso dentro do livro. E assim, vale muito a pena porque é uma leitura dividida em capítulos curtos, né? Os capítulos não são longos. É um livro aqui de 230 páginas, então assim, é um livro relativamente curto e que tem capítulos curtos, então assim, não se torna uma leitura cansativa, né? Então por isso eu disse uma leitura leve, né? Então é um relato biográfico que conta muito do que é a realidade do sistema penitenciário, nesse caso na Turquia, falando de tudo que ele passou, das diversas experiências que ele teve, né? Então é um relato autobiográfico que eu indico porque, como eu disse, é uma leitura leve, né? Então, além de tudo, para você que vai fazer provas aí da área de segurança pública, né? Trata muito do sistema penitenciário, então é uma leitura que eu indico também nesse sentido, mas é claro, para ser uma leitura de cabeceira, como eu disse, em capítulos curtos, uma linguagem também muito tranquila, então é uma leitura leve também por isso. A outra
é o livro que eu terminei recentemente, que é um livro do Tolstói, O Diabo e Outras Histórias. Lembrando, galera, o Tolstói, um autor russo do século XIX, ele é muito conhecido pelos clássicos, né? Guerra e Paz, que é um livro muito denso, não li ainda, mas pretendo ler. Ana Karenina, que é um dos romances mais importantes da história, que também já está na minha lista. Mas o Tolstói, nesse caso aqui, ele traz um livro de contos, né? Então é um livro muito curtinho, de apenas 160 páginas, 160 em um quebradinho aqui, de contos muito curtos. Então, por isso uma leitura leve também. Apesar de ser um livro do século XIX, ele não tem uma linguagem tão rebuscada e ele traz aí 5 contos, que é Três Mortes, o Klostomer, o Diabo, Falso Cupom e Depois do Baile. Estou olhando aqui realmente para não esquecer. Então, basicamente, os contos desse livro traz algumas reflexões muito importantes sobre a morte, sobre relações entre as pessoas, sobre a questão do ciúme, sentimentos humanos, né? Amor, ciúme, principalmente esse conto O Diabo, eu gostei bastante, que o personagem principal ele desenvolve uma certa obsessão por uma pessoa e não consegue se livrar dela, né? E no final das contas ele vê o diabo naquela mulher. E esse conto, inclusive, tem 2 finais, né? Um final oficial e o chamado final alternativo. Então, assim, foi algo que me atraiu bastante nesse sentido. O Falso Cupom também fala da questão da moral, né? Da ética dentro daquele contexto da Rússia e do século XIX. Então, assim, são contos bem variados, com reflexões filosóficas e existenciais. Claro, eu não vou contar muito aqui para não dar esse spoiler, né? Porque eu acho que aí fica chato. E tem gente realmente que não curte o spoiler, então eu vou respeitar, inclusive eu não gosto, né? Inclusive é um livro da Companhia das Letras que eu peguei em capa dura na Amazon, uma diagramação muito legal. E assim, eu peguei ele numa promoção, inclusive. Então, galera, inclusive eu recomendo bastante a Amazon. É um site que alguns livros entram em promoção ali vez ou outra. Então, se você tiver um Amazon Prime, o frete sai grátis. Então, assim, eu indico bastante também. E um outro que eu também comprei na Amazon é esse aqui, ó. Primavera nos Dentes, do Miguel de Almeida, que conta a história do grupo Secos e Molhados, talvez o maior fenômeno da história da música brasileira, uma banda que só teve 2 discos gravados, e o primeiro disco foi um sucesso absoluto, foi a primeira banda, né, a lotar ali o Maracanãzinho, né, naquela época não existia show em estádio, essas coisas, então assim, foi um fenômeno. Para quem não conhece Secos e Molhados, já indico aí a audição, né, que é para mim fantástico aí, o Gerson Conrad, o Ney Matogrosso e o João Ricardo, são os 3 componentes principais ali. E o Ney Matogrosso, para mim, um dos principais intérpretes da história da música brasileira, aliás, da música mundial, eu diria. Então, recomendo bastante esse livro, Primavera dos Dentes. Também um livro muito leve, né? Uma biografia que, inclusive, tem algumas fotos, é bem ilustrada. Então, assim, aqui você vai entender um dos maiores fenômenos de todos os tempos da música brasileira, né? Que ditou até essa questão da cultura, androginia, que na época também era muito comum nos Estados Unidos. Então, assim, muito bom. A maneira como eles compunham as letras, né, a partir de poemas que o João Ricardo, que era o principal compositor, fazia, né, a partir de poemas consagrados como Rosa de Hiroshima, por exemplo, que é uma música muito conhecida dos Secos e Molhados. Então, assim, foi uma banda que foi um meteoro na história da música brasileira, né? Então, houve ali a chamada eclosão interna, né? E aí, vocês vão ver, eu gosto muito de biografias, assim, de bandas, claro, né, do meu gosto pessoal. Então, aqui, inclusive, nessa sessão aqui, eu tenho muitas biografias, né? Aqui também um pouco. Então, é uma indicação que eu faço justamente porque são 3 livros de naturezas bem diferentes, mas que traz essa leveza, né, com um vocabulário muito tranquilo, principalmente esses 2 aqui, que são livros mais modernos, né? Esse aqui do século XIX ainda tem um vocábulo ou outro que às vezes a gente precisa pesquisar, mas também muito tranquilo de ler. Então, são 3 recomendações de leituras leves que eu fiz em 2021. Por exemplo, esse aqui, não sei se dá para ver aí, Os Demônios, do Dostoiévski, é um livro muito mais longo, né, de mais de 600 páginas, então assim, é um livro muito mais denso, né, da literatura clássica, mas é um livro muito mais denso. Mas esses casos aqui são livros mais curtos, né, livros menores, e que eu recomendo principalmente porque, para quem não tem o hábito da leitura, porque eu sempre digo que se você quer começar um hábito de leitura, qual é o ideal? Pegue livros mais curtos, porque à medida que você vai finalizando o livro, aquilo vai te motivando a continuar, a tornar aquilo de fato um hábito. Inclusive, eu devo ter aí no meu podcast, lá na Aniquila Cash, um hack, uma dica ali de leitura, principalmente para quem ainda não tem o hábito. Então,
já está aqui recomendado para todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, né, recomendo a Amazon aí, que é um site. Então, se você puder e quiser assinar o Amazon Prime, né, se não me engano, você paga R$ 9,90 por mês. E aí você tem direito ao Amazon Prime Music, o Amazon Prime Video, né? E aí você tem frete grátis também na Amazon para esse tipo de obra, né? Então você pega um livro de 25, 30 reais, o frete é grátis, então isso aí já ajuda bastante. Beleza? Então, guerreiros, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham curtido e, é claro, espero que vocês também curtam, compartilhem, comentem esse conteúdo para que mais pessoas sejam impactadas. Eu sou o professor Lego Fontes e vamos sempre para cima deles.